A melhor forma de ajudar alguém é não atrapalhando. Vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas se atrapalham entre si, onde os caminhos se entrecruzam. Isso gera a irritação, a raiva, o ressentimento e até o ódio muitas vezes. Muitos conflitos surgem porque as pessoas não se respeitam nessa questão. Cada ser humano precisa ter o seu canto, o seu espaço, o seu tempo, os seus momentos para consigo mesmo. Mas quando as pessoas se intrometem umas nas vidas das outras, os espaços acabam sendo limitados, o tempo que cada um tem consigo acaba sendo limitado. Isso gera um estresse, um acúmulo de energias negativas, o que por fim resulta em conflitos, inevitavelmente. Então, em vez de se intrometer na vida dos semelhantes, os seres humanos deveriam cuidar primeiramente de suas próprias vidas. Muitos daqueles que vivem querendo ajudar seus semelhantes são seres humanos que vivem com problemas sérios, não conseguem solucionar seus próprios problemas e olham mais para a vida dos outros. Buscam enxergar pequenos ciscos nos olhos dos demais, enquanto que em seus próprios olhos não conseguem enxergar as enormes traves que atrapalham a visão. É justamente aquilo que Cristo já disse há 2000 anos, e este problema foi permanecendo ao longo dos séculos e dos milênios, e por isso que hoje o convívio social está tão problemático, tão difícil. Se o ser humano não consegue dar conta da sua própria vida, como ele poderá dar conta da vida de alguém? E o pior, que essas pessoas que sempre querem ajudar se irritam quando alguém nega a ajuda, o auxílio, sendo que este auxílio, esta ajuda, é muito mais uma intromissão do que propriamente uma forma de ajuda e de auxílio. O ser humano precisa ser reservado na sua vida. Se nós não temos o nosso tempo, o nosso espaço e os momentos para nós mesmos, se estamos sempre sofrendo a pressão de outras pessoas, pessoas invasivas, pessoas invasoras e pessoas até dominadoras muitas vezes, porque muitos destes que querem sempre ajudar, na verdade querem dominar seus semelhantes, querem dominar suas vidas. São pessoas de um temperamento problemático, pessoas mandonas, como se diz na gíria, que querem ordenar como os outros devem viver, como devem fazer as coisas. E isso não funciona porque cada ser humano está aqui na vida com questões que ele precisa resolver nele próprio, em sua vida e no seu entorno de forma satisfatória. E alguém somente pode resolver as questões elementares de sua vida se tiver a concentração, se tiver o tempo necessário consigo mesmo e para si mesmo, e se puder estar no seu canto. Faz-se necessário estar no seu canto para poder identificar as situações da vida. Mas, por causa da pressão alheia, por causa da pressão externa, dos familiares, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, ou de amigos que na verdade nem são amigos, mas apenas pessoas que estão ali em volta sugando energias, as pessoas acabam perdendo o seu foco, o direcionamento. Porque influências inadequadas atrapalham, intromissões fazem com que o ser humano perca o foco, com que ele não consiga se estabilizar emocionalmente. Todas essas pessoas metidas e mandonas desestabilizam emocionalmente o semelhante. E com isso, ele mergulha num turbilhão de problemas,
que na verdade acaba sendo estimulado em muitas vezes, em muitos casos, por aqueles que acham que estão ajudando, mas na verdade estão atrapalhando. Então este é um conselho simples e essencial. Se não puderes ajudar na vida de alguém, pelo menos não atrapalhe. Às vezes o ser humano precisa passar por determinadas situações sozinho para consigo mesmo, porque os problemas da vida eles são solucionados quando o ser humano está sozinho, consigo mesmo. Porque somente no estar sozinho muitas vezes é que se consegue a sintonia adequada para sentir dentro de si o que precisa ser feito, para ouvir dentro de si as recomendações e as orientações do guia espiritual. Todos nós temos um guia espiritual, é um espírito desencarnado que está nos auxiliando, um espírito que passou por problemas semelhantes e que pode, através do auxílio, resgatar karmas que ainda precisam ser resgatados para ele. E quando auxilia alguém que está encarnado aqui, então ele consegue solucionar problemas para si próprio. E o guia espiritual, ele pode ser ouvido, ele pode ser percebido na consciência interior do ser humano. É através ali da intuição que conseguimos perceber as orientações que o guia espiritual quer nos passar. E nada melhor do que o guia espiritual para nos ajudar nesse sentido. E para ouvi-lo, precisamos estar no nosso canto, precisamos ter os nossos momentos de silêncio, precisamos estar sintonizados de forma correta, para sentir, para ouvir e para perceber. Mas por causa da intromissão de pessoas alheias que querem ajudar, mas que mais atrapalham do que ajudam, é que não se consegue muitas vezes perceber e sentir as orientações do guia espiritual. É nesse sentido que muitas questões da vida precisam ser solucionadas individualmente pelo ser humano. Individualmente para consigo mesmo, estando aberto às orientações do guia espiritual, né? E também através da abertura, é claro, para as irradiações espirituais que constantemente são derramadas sobre a obra da criação, e os seres humanos eles precisam se abrir para isso, para comungar com essas energias espirituais. Esta é a verdadeira comunhão espiritual daquele ser humano que está aberto numa sintonia adequada para captar as irradiações espirituais e depois aplicá-las na vida diária, né, através de uma forma de vivência e existência equilibrada. E muitas pessoas não conseguem alcançar essa sintonia, essa vibração, justamente por causa da intromissão das pessoas ao redor. Aqueles familiares que se intrometem, aquele irmão que quer solucionar os problemas dos outros irmãos, mas não soluciona os seus próprios problemas, ou aquele tio, aquela tia que tem soluções para os problemas dos outros, mas não para os seus próprios problemas, né? Então, o que mais observamos hoje são pessoas encheridas, pessoas metidas, pessoas mandonas, que querem interferir na vida dos demais, porque na verdade são pessoas desocupadas, pessoas que não se enxergam, pessoas que não percebem seus defeitos, pessoas que não percebem que precisam solucionar as suas próprias problemáticas, primeiramente. Sem falar que muitas dessas pessoas querem bancar, né, os indivíduos bonzinhos diante de Deus, diante dos demais, aqueles que se preocupam mais com os outros do que consigo mesmos. Mas aqueles que querem se preocupar e se ocupar mais com os outros do que consigo mesmos, estão falhando, porque primeiramente faz-se necessário ocupar-se consigo mesmo, resgatar os seus karmas, se tornar uma pessoa melhor, mais equilibrada, serena, sensata e harmoniosa. Tudo começa pelo ser humano.
Se o ser humano primeiramente não resolve as coisas dentro dele, como ele poderá resolver algo para os seus semelhantes, na vida dos seus semelhantes? Esta é a grande questão e a grande pergunta que cabe colocar aqui. Porque realmente não existe nada pior na vida quando queremos estar no nosso canto, no nosso momento, no nosso tempo, no nosso silêncio, para sentirmos o que temos dentro de nós, para tomarmos determinadas atitudes, promovermos determinadas escolhas, e tem alguém ao nosso entorno, ao nosso redor, dando conselhos inadequados, aqueles conselhos que não têm nada a ver, aqueles pitacos que apenas estressam, que incomodam. Nada pior do que precisar de um momento de paz e de serenidade para tomar uma decisão e ter alguém atrapalhando. E pior, quando este alguém ainda acha que está ajudando, mesmo que esteja atrapalhando. Então, os metidos, os encheridos, os mandões, os controladores não percebem seus efeitos, os seus defeitos, né? Não percebem os seus defeitos. São pessoas extremamente problemáticas, desequilibradas, invasivas, invasoras, metidas, intrometidas, que querem dizer como os outros devem fazer as coisas. E é difícil saber como alguém deve fazer as coisas, porque muitas vezes nem em nossa própria vida sabemos o que fazer. E se em nossa vida não sabemos o que fazer, como podemos delimitar como alguém deve fazer em sua vida? Como podemos determinar? Fica difícil, cada um deve cuidar primeiramente de si próprio. Porque se o ser humano cuida de si próprio, ele alcança um equilíbrio, uma harmonia. E esta harmonia, ela irradia em seus semelhantes, essa paz irradia. E assim o ser humano consegue ajudar os semelhantes, se primeiramente ele consegue solucionar os problemas dentro dele. Se primeiramente ele se torna equilibrado, harmonioso, sereno, essa paz que irradia, ela influencia outras pessoas, porque outras pessoas podem se sentir atraídas por essa paz, por essa boa energia, por esse equilíbrio. E daí, se a pessoa pede um conselho por si própria para uma pessoa equilibrada, daí sim é possível ser efetuado um auxílio por aquele que já fez o seu trabalho interior e que oferece um conselho para aquele que pede, porque percebe que aquela pessoa tem algo a acrescentar. Tem algo a acrescentar. Então este é o verdadeiro auxílio, daquele que já fez parte do seu trabalho interior, que está em paz e assim pode ajudar através de um bom conselho àquele que pede. Quando alguém nos pede, quando alguém olha para nós e pede uma recomendação, um conselho, daí excelente, daí tudo bem. Mas não podemos nos intrometer na vida de alguém. Às vezes a pessoa já está mergulhada em problemas, a pessoa já está num turbilhão de perguntas, de interrogações, de problemáticas, e se vamos lá e derramamos mais um cálice de problemas, pior ainda, não ajudamos, atrapalhamos, tornamos ainda pior o que já está ruim. Então, esta é a percepção, esta é a sensibilidade que temos de ter para com o próximo, o deixando em paz. Muitas vezes a melhor coisa que podemos fazer por uma pessoa é deixá-la em paz para que ela encontre o seu caminho. E se ela pedir algo, daí sim precisamos estar dispostos a ajudar. Podemos até falar algo, mesmo sem a pessoa pedir, mas se percebermos que ela quer ficar no seu canto, no seu silêncio, temos que ter esta sensibilidade para então conferirmos a esta pessoa o seu espaço, nós ficando no nosso espaço e a pessoa no dela. Claro, promovendo trocas quando possível, conversações, mas tudo isso respeitando o semelhante. Então, aquelas pessoas mandonas, intrometidas, encheridas, invasivas,
invasoras não têm o respeito pelo semelhante. Acham-se as detentoras de um saber, mas que não conseguem nem resolver os seus próprios problemas. E se intrometem nas vidas alheias, trazendo problemas para os semelhantes. Então isso deve ser evitado, não podemos ser assim, e também não podemos permitir que pessoas invasivas e invasoras se intrometam em nossas vidas, porque são pessoas dominadoras, que querem dominar, que querem estabelecer para os demais como devem ser as coisas, sem respeito, sendo que cada um precisa do seu espaço, do seu tempo, dos seus momentos para consigo, do silêncio, para encontrar o equilíbrio, para daí promover as decisões, as escolhas e as deliberações corretas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!